Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta no Jornal da Rede Alesp, você acompanhando a gente durante toda esta manhã de sexta-feira, dia 7 de agosto. Parlamentares discutem novas medidas de combate ao coronavírus em reunião com o governador. É isso mesmo. Em ambiente virtual, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo se reuniram com o chefe do Executivo paulista, João Dória. E foram colocados em pauta possíveis investimentos para reduzir os efeitos causados pela pandemia da Covid-19, além de projetos de lei que tramitam aqui no Parlamento. Também falaram sobre demandas de várias regiões do estado ligadas aos setores da segurança pública e da saúde. E por meio das redes sociais, o deputado Fernando Cury, do Cidadania, disse que durante a reunião fez algumas solicitações. Entre elas, ele pediu o aumento do efetivo da polícia no município de Botucatu. E a deputada Carla Morando, do PSDB, também se pronunciou e exaltou a necessidade da parceria do Poder Executivo com o Legislativo. E este foi o encontro de número 14 dos parlamentares com o governador João Dória nesta legislatura. E o terceiro desde o início da pandemia. Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a delegada Raquel Galinatti. Nós vamos conversar com ela sobre a violência contra a mulher no pós-pandemia do coronavírus. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. É um grande prazer participar mais uma vez do Jornal da TV Alesp. Prazer é nosso. Bom, doutor, estamos aí em agosto, né? No mês da cor lilás, que é o mês, então, da conscientização para o combate da violência. Falamos, então, durante todo esse período de quarentena, do aspecto do aumento, né, da violência aí doméstica, não só contra as mulheres, mas a violência doméstica que engloba também idosos, crianças. Eu queria que a gente falasse um pouquinho nesse primeiro momento, qual é a situação, então, de violência contra a mulher no pós-pandemia na delegacia? Quer dizer, esses números aumentaram, diminuíram? Como que está essa situação, doutora? Sabe que esse aumento de violência contra a mulher, ele foi só no início da pandemia. Em meados de março, somente quando a gente percebeu que houve um aumento da violência contra a mulher. Abril, maio, junho e julho, os números de violência contra a mulher estatisticamente diminuíram. Os registros, né, de violência contra a mulher diminuíram. Não sabemos ainda se houve uma subnotificação, um aumento das cifras negras, ou seja, a impossibilidade das mulheres denunciarem, por isso, numericamente, nas estatísticas, a gente percebe uma diminuição, ou se realmente houve uma diminuição. A mesma coisa no que tange ao feminicídio. Março, abril e maio, houve um aumento do feminicídio. Junho, julho, a gente percebeu a diminuição também do crime de feminicídio. A gente ainda é muito precoce que a gente tenha como analisar concretamente o que ocorreu na pandemia, porque existem diversas teorias, aquelas que realmente houve um aumento das cifras negras e das subnotificações. Na realidade, a gente está somente com números ilusórios de diminuição, e aqueles que defendem que houve sim uma diminuição, pois o álcool, a droga, a ausência também de saídas noturnas ou saídas para aquele estresse ou aquela briga entre o casal possa ocorrer e nisso ocasionar brigas e agressões. Então a gente ainda não sabe, é muito precoce a gente analisar esse fato que vivenciamos na pandemia. O que a gente pode afirmar é que vivenciamos uma pandemia dentro de uma pandemia já pré-existente, que é a pandemia de violência contra a mulher, uma pandemia mundial. E dentro desse cenário, doutora, que tipo de agressão é mais comum, né? Ou muda alguma coisa durante a pandemia? Infelizmente, as agressões, elas são gradativas. Nenhum relacionamento se inicia com agressões mais violentas. Quando está ali na tentativa de conquista, aquele agressor, futuro agressor, ele já não inicia agredindo fisicamente aquela mulher. As agressões se iniciam de forma, às vezes, velada, muitas vezes uma agressão psicológica, verbal, moral, até evoluir para agressões físicas e, infelizmente, para
para as fatais, que são o feminicídio. Certo. Doutora, além do aumento, aí a senhora apontou então no início aí da pandemia o aumento da violência doméstica, especialmente contra as mulheres. Outros números que a gente costuma discutir bastante nesse tempo é a questão do abuso do álcool e de drogas ilícitas, que também, pelas estatísticas, aumentaram neste período. Quer dizer, embora o álcool e a droga não seja a causa, ele, de fato, também potencializa esse quadro, né, doutora, de violência? Perfeito. É bom que a gente esclareça que a pandemia, o isolamento social, não fez com que, violadores, com aqueles que praticam violência contra a mulher, com aqueles criminosos, pudessem surgir ali na pandemia. Existiam já relacionamentos abusivos pré-existentes, que só se potencializaram com a pandemia. O álcool, a droga, eles também fazem com que aquele agressor já pré-existente se manifeste de forma mais agressiva. Então, a gente não pode imputar a culpa ou a causa para outros fatores, senão aquele próprio criminoso que comete a agressão. Doutora, a delegacia é sempre quando geralmente se atinge um ápice, então a mulher vai ali fazer a denúncia, né? Mas o que a senhora tem acompanhado nesse trabalho que se chama multidisciplinar? O que é importante para essa mulher que é sendo agredida, é que a senhora já explicou, vai sendo aos poucos, né? Talvez uma ajuda psicológica, algum tipo de apoio também? Perfeito, você tocou no ponto essencial. Existe uma necessidade de atendimento multidisciplinar. E quando a gente fala isso, a gente só não fala somente no contexto das delegacias de polícia, da legislação e dos poderes públicos. A gente fala num contexto geral de sociedade, de educação. Então, o início do combate da violência contra a mulher se inicia no próprio lar, na educação daquela criança, daquele menino, daquela menina, que todos os relacionamentos eles devem ser baseados em respeito, em reciprocidade, e que a violência ela não tem espaço dentro de um relacionamento. Então, existe a necessidade, sim, de políticas públicas, é primordial que tenhamos todos os setores ali envolvidos para que a violência contra a mulher seja combatida, seja falada, porque quanto mais exposição tivermos a respeito do assunto, a respeito do problema, maior ele fica em evidência e mais fácil a gente pode solucionar. Certo. Doutora, quando a gente fala de uma violência, de uma agressão física, muitas vezes por conta do hematoma, né, que essa vítima acaba ficando após uma situação como essa, fica mais fácil de provar essa agressão, quer dizer, no momento de denunciar. Mas a gente sabe que existem outros tipos de abuso, como o abuso moral, que é um abuso que dói tanto quanto receber aí um golpe físico, né? Quer dizer, como que essa mulher pode... Que tipo de orientação, né, a gente pode passar, então, para essa vítima que está passando por um abuso aí psicológico? O que ela deve fazer, né, nesse tipo de situação, até mesmo convivendo no mesmo ambiente que o agressor? Que tipo de orientação a gente poderia passar para essa vítima para que ela possa, então, buscar uma ajuda e que ela tenha condições de comprovar que, de fato, ela está passando por uma situação como essa? Esse ponto também é um ponto extremamente sensível que você mencionou, pela fragilidade de obtenção de provas. Quando existe uma violência psicológica, essa violência velada, quem percebe e quem sofre é a própria vítima. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão até presentes naquele ambiente não conseguem ter a percepção da violência sendo praticada ali. Então, realmente, são casos... A gente teria que analisar cada caso concreto, a vítima teria que tentar buscar ao máximo provar, infelizmente, a vítima tem que provar aquilo que está acontecendo, ou através de familiares, amigos, testemunhas, até mesmo a forma como ela é tratada em meios digitais. Realmente, existe uma fragilidade na obtenção de provas, pois a situação ela é muito delicada e ela é muito perceptível somente para aquele que sofre. Nós estamos conversando aqui com a doutora Raquel Galinatti, delegada, falando sobre violência contra a mulher. Doutora,
Qual é a orientação para essa mulher? Como é que ela deve agir? Ela deve ter dentro dela que, por exemplo, começou essa agressão, vai haver uma separação ou não? Porque a gente sabe que tem muitos casos que a pessoa acaba voltando ao convívio, o marido ou o companheiro fala, não, mas isso não vai acontecer mais. Qual é a orientação que a senhora pode dar nesses casos? Inclusive, eu queria saber também qual é a proteção que o Estado consegue dar para essa mulher, no caso, quando tem filhos, separação de corpos, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa decisão, porque a mulher também, às vezes, fica pouco boa. Será que eu vou ter essa separação de corpos? Não vou ter? Tomo essa decisão? Não tomo? Então, vai adiando? Primeiramente, o mais importante a falar é que essa mulher, ela não deve se importar e ela não será pré-julgada. Um julgamento ali, pelo fato da mulher conviver com aquele agressor, não conseguir se desvencilhar daquele agressor, ela não conseguir se desvencilhar daquele sentimento de dependência emocional daquele agressor. É uma questão de sobrevivência. A partir do momento em que você está em um ciclo abusivo, de relacionamento violento, não é o que os outros irão pensar de você se você não separar. Você deve separar por você, por questão de sobrevivência, para que amanhã ou depois você não se dirija a uma delegacia de polícia, muitas vezes machucada não só em sua alma, como fisicamente, ou até mesmo em agressões físicas mais graves, ou até causando lesões permanentes, ou até o feminicídio. Então, primeiramente, procure as autoridades competentes, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, as delegacias da mulher, tem o telefone 197, tem os boletins de ocorrência eletrônicos, que há a possibilidade também de denunciar através dos boletins eletrônicos, e lembrar que é uma questão de sobrevivência, não é uma questão mais de gostar ou não gostar, é uma questão de sobrevivência. Certo. E, doutora, é importante também falar que as pessoas que convivem próxima a essa vítima, de repente um vizinho, alguém que está ali próximo, que de repente escute, né, brigas e discussões, enfim, que essa pessoa também seja encorajada a denunciar esse tipo de atitude, né? Porque às vezes a vítima ela está tão presa nessa situação que ela não tem condições emocionais, né? Como a senhora disse, machucada em sua alma. Com essa dificuldade, com esse medo, a gente sabe que envolve muitas questões quando a gente fala de cônjuges, né? A dependência, muitas vezes, financeira, emocional. Quer dizer, quem está à volta também pode contribuir para ajudar essa vítima, né, doutora? Perfeito. É muito difícil, às vezes, a vítima, às vezes, ela está sendo monitorada 24 horas, ela está em vigilância constante, ela não consegue nem ao mesmo acessar o celular ou as redes sociais, a internet, para poder pedir uma solicitação de ajuda aos órgãos públicos. Então, a gente tem uma crença muito antiga de que no relacionamento as pessoas elas não devem interferir. Só que a gente não está falando mais em relacionamento, a gente está falando em crime. E quando existe um crime, há necessidade, sim, se possível, interferir para salvar essa vítima. Então, esse é o conselho. Se você presenciar algum tipo de agressão que seja entre casais, dentro de um relacionamento, e que você puder ajudar e solicitar ajuda, por favor, faça. Tá certo. Nós conversamos, então, com a delegada Raquel Galinatti, que falou, então, sobre a situação de casos de violência contra a mulher aí no pós-pandemia, nesse mês de agosto, que é o mês Cor Lilás, né? Mês de conscientização aí do combate à violência doméstica. Doutora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Foi muito esclarecedora a nossa conversa. Eu que agradeço, e principalmente na data de hoje, que a Lei Maria da Penha faz mais um aniversário. Parabéns. É verdade. Obrigada, doutora. Até a próxima. Um grande abraço. Muito bem, continuamos aqui. Importante, né, Jeremias? A questão da violência doméstica. Isso, o Brasil que ocupa aí no ranking mundial, a 5ª posição no ranking mundial de feminicídio. Quer dizer, a gente precisa mesmo falar sobre esse assunto e encorajar mesmo que a vítima se posicione, não tenha medo. A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que sem dúvida alguma é uma lei muito importante, uma grande conquista para a nossa sociedade. É uma lei que contempla aí uma série de artigos, inclusive medidas protetivas, né? É importante a gente passar essa informação, porque as mulheres vítimas de violência não estão sozinhas. Aliás, ninguém que sofre uma violência doméstica está sozinho.
E lembrando sempre, não é, Kate, porque denunciar e buscar a ajuda no caso da violência contra as mulheres é o telefone 180. Também tem várias iniciativas aí de particulares, né, de botão de que você baixa um aplicativo, procura se informar, porque às vezes no momento você não tem um acesso rápido, né? Então você tem aplicativos hoje que você pode, eles são meio que disfarçados, então você conversa, às vezes com um robozinho ali, mas ele já te pergunta, você está sofrendo violência agora? O que você precisa? Tem um aplicativo, inclusive, que eu estava olhando, que você pode solicitar um carro desses de aplicativos que vai te levar até a delegacia. Olha que importante. Então, se você já está sofrendo esse tipo de coerção, já busque antes essa informação, que é muito importante. E você sabe que esse fenômeno da violência doméstica, esse aumento, né, durante a pandemia, não foi só no Brasil, na verdade foi no mundo todo. Eu até estava lendo um pouco das estatísticas e muitos países, a própria Organização Mundial da Saúde incentivou que os países, durante a pandemia, oferecessem, na verdade, mecanismos para as vítimas poderem denunciar. Então, na França, por exemplo, nas farmácias, eles tinham uma iniciativa de dar senhas para as pessoas, que era a maneira, então, que a pessoa, se ela apresentasse aquela senha, ela estava sinalizando, então, que ela estava sofrendo algum tipo de violência, ou mesmo no supermercado, locais de serviços essenciais, como pontos de apoio para essas vítimas. Essa foi uma iniciativa louvável que eu acho que vale a pena a gente falar e incentivar que realmente o poder público continue com esse tipo de iniciativa, criando, então, um ambiente para que a pessoa tenha coragem de denunciar. Bom, vamos para mais um giro de notícias? Vamos lá, o Jornal da Rede Alesp agora trazendo notícias sobre saúde. A deputada Edna Macedo, do Republicanos, destinou, por meio de uma emenda parlamentar voluntária, R$500 mil para a Santa Casa de Ourinhos. Recursos que serão utilizados para investir em novos equipamentos. Isso mesmo. E a Santa Casa é um complexo hospitalar de grande porte e que recebe aproximadamente 1 milhão de pessoas da região e também do estado do Paraná. Desde o ano passado, a deputada já destinou mais de R$1.120.000 através de emendas impositivas e também voluntárias aos municípios de Araraquara, Limeira, São Paulo, Pirangi e Ourinhos. E a deputada reforçou que, se fosse permitido, todas as emendas seriam indicadas apenas para a área de saúde. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Heloísa Loyola, juíza do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ela vai nos falar sobre a atividade remota do tribunal. Vamos lá. Bom dia, doutora Heloísa. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço. É um prazer aqui estar presente pela primeira vez no Jornal da Rede Alesp. Prazer é todo nosso. Doutora Heloísa, quais são os números atuais do trabalho remoto realizado pelo TRT2? Olha, desde o início da suspensão dos trabalhos presenciais, o setor de estatística do tribunal vem fazendo esse monitoramento, né, para aferir mesmo essa produtividade. E o início do trabalho remoto foi no dia 17 de março de 2020. E desde essa data, o tribunal realizou, que eu peguei os números aqui, 52.646 audiências nas varas do trabalho, 232 mil sentenças, acórdãos, 294.194 decisões, mais de 1 milhão de despachos e quase 19 milhões de atos de servidores, que são aqueles atos ordinatórios de impulsionamento dos processos. Então, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo não paralisou as atividades, ao contrário, nós podemos perceber em alguns aspectos os números vêm crescendo, o que mostra uma boa produtividade no trabalho remoto. Doutora, isso é por conta que o TRT ele já é um tribunal assim muito digitalizado? Isso também proporcionou que esse trabalho não parasse, né? Pelo que eu estou entendendo. O trabalho de digitalização ele vem acontecendo assim paulatinamente de uns anos para cá, né? O que acontece é que a Justiça do Trabalho, particularmente, ela trabalha muito com audiências, né? A solução de relação entre empregado e empregador, a audiência é um ato processual muito importante dentro do seu trabalho.
E eu acho que o grande desafio nessa pandemia foi manter a realização dessas audiências. Como é que você vai reunir num ambiente virtual juiz, servidor, advogado, testemunhas, empregado, empregador, né? Então, esse foi o grande desafio do trabalho remoto. Mas na questão dos processos, sim, já dos processos de atos processuais, despachos, essa parte já estava praticamente toda digitalizada. Doutora, eu queria que a senhora explicasse, então, também, principalmente para a população, como é que está funcionando essa questão do teletrabalho, né? Porque o advogado, acho que ele já está mais afinado com isso, o juiz, o promotor. Mas como é que funciona no ambiente virtual? Vocês têm como é que se diz? As audiências, né? Elas são feitas em ambiente virtual. E como é que está sendo? A parte, ela entra da casa dela, por meio de algum sistema? Olha, o trabalho remoto, ele nos exigiu, assim como toda a sociedade, né, grandes adaptações. E como eu falei anteriormente, essa questão das audiências foi, acho que a principal necessidade dessa adaptação. Quanto ao atendimento, ele vem sendo realizado normalmente, à distância, por telefone, e-mail, normalmente. As audiências, elas estão sendo realizadas, assim como as sessões nas turmas, no tribunal também, por videoconferência. Então, todos nós, juízes, os funcionários, advogados, nós estamos tendo um esforço para essa adaptação dessa nova realidade. Então, é necessário que se tenha um celular, um computador, à parte, o advogado entra pelo sistema, que é o Cisco Webex, que é fornecido pelo CNJ, e é como se fosse um presencial, só que com todas as particularidades do mundo virtual, né? Está sendo um desafio ainda, né? Nós estamos nos adaptando nessa nova realidade, mas os números vêm mostrando que está dando certo, assim, claro, não substitui o ambiente presencial em muitos casos, por isso é que fica a critério do juiz essa realização, né? Se o juiz, porventura, perceber que não é cabível, ou se alguma coisa, tomar um cuidado, principalmente para não se contaminar os depoimentos, aí a audiência vai ser suspensa e realizada de forma presencial. Mas é uma adaptação mesmo. Muito interessante isso que a senhora falou, porque às vezes a pessoa tem uma causa que quando está no tribunal, que é o caso que a gente está tratando, tem 5, 8, 10 anos, não é, Kate? E ali pode estar em jogo a vida de uma pessoa, grandes recursos, né? Então é o que a doutora colocou aí, que se for o caso, o juiz ele vai analisar as provas, tudo, porque a gente tem que se adaptar a esse novo cenário. Pois não, Kate? É verdade. Ainda falando do teletrabalho, né, doutora? A gente percebe que muitas empresas aí se adaptaram bastante, né, a esse novo modelo de trabalho. Quer dizer, a senhora percebe também essa movimentação no judiciário? Acredita que nesse pós-pandemia as coisas podem mudar nesse sentido? Com certeza, né? Eu acredito que ninguém teve muita opção, né? A pandemia veio e continuou e ainda nós estamos vivendo nesse momento. O Tribunal Regional do Trabalho também teve que se adaptar a isso, né? Nesse sentido, estamos fazendo todo o trabalho remoto e, além das audiências, que eu acredito que tenha sido a parte mais crítica, todos os despachos, as decisões, elas estão sendo feitas. A avaliação que tem sido feita até agora é de uma coisa positiva, né? Nós temos nos adaptando a essa nova realidade. A produtividade tem sido alta, né? Claro que alguns atos processuais, alguns procedimentos que não tem como evitar o contato físico, presencial, alguns procedimentos que não possam, aí eles estão aguardando, estão suspensos, mas são poucos, né? Mas, no geral, acredito que o tribunal esteja se adaptando muito bem a essa fase, que eu espero que passe logo. E em relação às demandas, doutora, existe algum tipo de demanda mais específica na área trabalhista nesse tempo de pandemia? Olha, eu diria o seguinte, que todas as demandas que envolvam o encerramento dos contratos de trabalho, né?
a rescisão dos contratos, então, verbas rescisórias, pedido de liberação de valores de dinheiro, né, que já estavam depositados. Todas as demandas decorrentes da crise econômica, elas estão bem evidentes nesse momento. Outro ponto também, empresas que encerraram as suas atividades ou estão passando por crises financeiras agora também, decorrentes da pandemia, elas vêm requerendo realização de audiências de conciliação, para tentar fazer um acordo ou para tentar resolver contratos de empregados, né? Tudo para essas demandas decorrentes da crise gerada pela pandemia. E foram muitas alterações, né, que a gente tem acompanhado, não é, doutora? A medida provisória e a todo momento o governo tentando aí conciliar, fazer com que se mantivesse o emprego, né? O que a senhora viu aí nessas medidas trabalhistas aí? A senhora acha que, de um modo geral, deu para acomodar e manter esses empregos ou acabou gerando muita discussão trabalhista? Olha, nós tivemos aí, muitas alterações, né? Eu lembro que desde o começo da pandemia era cada dia uma novidade, assim, de normas e leis tentando adequar esse momento que os empregos, né? No primeiro momento, assim, é o mais urgente e crítico para se manter e na atividade econômica também das empresas. As duas medidas provisórias mais importantes desse período foram aquela que agora caducou, perdeu totalmente o sentido, porque o Congresso Nacional não ratificou, então nós não temos mais ela, mas agora nós temos a outra medida provisória, 936, salvo engano do número, mas que foi transformada aí agora na lei, na 14.020 de 2020, também, se não estou enganada do número. Mas agora existe essa lei. Na Justiça do Trabalho, por enquanto, os conflitos relacionados a esse momento ainda não chegaram para os juízes resolver assim. Porque nós estamos, sempre existe um período de tempo, né, entre acontecer o conflito, entre a parte, o advogado, ingressar na justiça para que se chegue na audiência. Então, nós estamos aguardando aí para o próximo semestre, para o próximo ano, todas essas discussões da pandemia, com certeza. A juíza do Tribunal Regional do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aqui em São Paulo. Fiquei impressionado aqui com os números só de decisões durante essa pandemia, 290 mil, e ela nos trouxe aí esclarecimentos sobre o andamento do teletrabalho, como é que a população, advogados e os operadores aí do direito estão se adaptando. Muito obrigado, juíza Heloísa Loyola, por sua entrevista. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Bom dia. Bom dia, até a próxima, doutora. O Jornal da Rede Alesp segue com as principais notícias do dia. Os deputados da Assembleia Legislativa permanecem com boa parte dos seus trabalhos de forma remota e com ações em várias regiões do estado, principalmente na área da saúde. E a deputada Márcia Lia, do PT, protocolou o pedido 3037 de 2020, que cobra do governo estadual a testagem em massa do novo coronavírus em todo o sistema prisional. Segundo a parlamentar, só com essa testagem é possível detectar o número real de infectados e, a partir daí, aplicar medidas efetivas de isolamento para evitar novas contaminações. Os deputados Márcio Nakashima, do PDT, Letícia Aguiar, do PSL, Coronel Telhada, do Progressistas e Sargento Nery, do Avante, estiveram na cidade de Santa Branca para investigar a compra de máscaras descartáveis e álcool gel, feita pela Prefeitura da cidade por valores acima do mercado. O grupo de parlamentares em defesa do orçamento vai encaminhar os dados deste caso para o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Federal. Já a deputada do PL, delegada Graciela, recebeu no município de Franca o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e o de Saúde, Jean Gorinten.
para avaliar a possibilidade da ampliação de leitos de UTI no combate à Covid-19. A parlamentar entregou aos secretários um estudo propondo a conversão de 10 leitos de enfermaria para UTI na Santa Casa da Cidade, que será prontamente avaliado por eles. Deputados falam da volta às aulas em plenário na Assembleia Legislativa de São Paulo. Após o retorno das sessões presenciais, os parlamentares têm usado o tempo regimental para debater o futuro das atividades no período da pandemia de coronavírus. Durante o pequeno expediente, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, comentou sobre a aprovação de um projeto de lei da Prefeitura de São Paulo. E o projeto estabelece medidas para o retorno das aulas presenciais da rede municipal, mas não define a data da volta. Gianazzi considerou a proposta um risco para a saúde dos alunos e das famílias. Todas as recomendações sanitárias dizem o contrário, pela não volta às aulas. Enquanto não houver vacinação, testagem em massa, segurança sanitária, não é possível a volta às aulas. A maioria dos países que fez isso voltou atrás. E o deputado doutor Jorge do Carmo, do PT, falou do possível retorno das aulas presenciais em setembro e disse que as famílias não estão preparadas. As crianças, os filhos, os netos, os filhos dos trabalhadores, das pessoas, dos paulistas e paulistanos, eles não têm condições de discernimento de como se manter o distanciamento social, de usar álcool em gel. Criança quer brincar. Já o deputado Major Meca, do PSL, comentou sobre uma medida do governo de São Paulo que suspende a antecipação do pagamento do 13º e do terço de férias remuneradas dos servidores públicos. A medida acompanha uma série de cortes para um melhor enfrentamento do coronavírus. Meca falou como esta decisão tem prejudicado os policiais durante a pandemia. Essa lei aí está prejudicando e potencializando as dificuldades dos nossos policiais no estado de São Paulo, dos policiais militares, civis, técnicos científicos e policiais penais. E o deputado protocolou um expediente para revogar a medida. As sessões plenárias serão feitas presencialmente e transmitidas ao vivo nos canais da Rede Alesp, de segunda a sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Átila Abela, especialista em direito previdenciário. Ele vai nos falar sobre mudanças no INSS devido à pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Átila. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Que bom, seja bem-vindo. Bom, doutor, desde o início da pandemia, o INSS sofreu algumas mudanças para se adequar aí ao momento, né? O senhor pode destacar quais foram essas principais mudanças? Nós tivemos muitas mudanças, mas as principais eu vou destacar 3. Um fortalecimento muito grande das plataformas digitais, né? Se fortaleceu muito mais a relação do segurado pelos meios eletrônicos, né? Meu INSS e também pelo telefone. Também nós tivemos a dispensa das perícias presenciais e também bastante importante a suspensão da prova devida para os beneficiários do INSS que já vinham recebendo os benefícios previdenciários. Doutor Átila, quero saber se eu pronunciei corretamente seu sobrenome. É Abela, é isso? Abela, isso. A-B-L-L-A. É Jeremias falando, é um prazer recebê-lo. Doutor, o senhor falou em perícia, prova de vida, qual o outro item que foi alterado? A prova de vida ela foi suspensa tá. Até o dia 30 de setembro de 2020, podendo sofrer uma nova suspensão. Mas ela está suspensa pelo menos até outubro de 2020. Pois é, uma medida aí que o governo vinha tomando para justamente evitar fraudes, né? Mas agora, claro, não é o momento de se exigir que as pessoas aposentadas, que estão aí entre as principais vítimas do novo coronavírus, de fazer essa prova de vida. Eu queria saber, doutor, se o INSS, se ele liberou os beneficiários de a prova de vida que o senhor já falou, né, durante 4 meses e... A expectativa é que provavelmente seja estendida essa questão, né, doutor? É uma tendência. Nós estamos vendo que as agências ainda estão fechadas, né?
Desde março estão fechadas, tinham a previsão para voltar agora no dia 13 de agosto, e foi prorrogado esse prazo para reabertura das agências físicas para 24 de agosto. Então, é uma tendência que a prova devida seja também estendida, porque a prova devida requer que os beneficiários recebam pessoalmente no caixa físico, no funcionário do banco, e assinando e prestando as informações necessárias e, digamos assim, confirmando a sua identidade através dos documentos oficiais. Então, provavelmente, por exigir uma presença física exatamente de um público de beneficiários do INSS, que são pessoas idosas ou com problemas de saúde, a tendência é que isso vá sendo prorrogado até que nós tenhamos um melhor controle dessa pandemia aí que estamos vivenciando. Doutor, benefícios do INSS já julgados na Justiça terão liberação automática. O senhor pode explicar, então, para o nosso espectador o que isso significa e quais benefícios estão inclusos? Olha só, isso é um projeto do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, também um convênio com o INSS, né? A tendência é que isso comece a funcionar a partir de setembro. Mas olha só como uma questão importante, né? Em épocas de pandemia, a justiça fechada, o INSS com as agências fechadas, trabalhadores trabalhando, os trabalhadores do INSS, né? Os funcionários trabalhando remotamente, existe um delay muito grande entre uma decisão judicial e a sua efetiva implantação. O que eu quero dizer com isso? Um processo judicial que é vitorioso, seja por uma liminar, para a pessoa começar a receber por tutela de urgência, ou também num processo para começar a receber aquele processo judicial com a ordem judicial já válida, o juiz tem que intimar o INSS, que tem um prazo para abrir a intimação, tem um prazo para cumprir, tem um prazo para que o funcionário implante o benefício. Isso às vezes demora até 6 meses. Acaba acarretando em multa, acaba acarretando em novas intimações. Então, movimenta muito a máquina no judiciário depois da decisão tomada até que esse benefício realmente caia na conta do segurado. E esse projeto de deferimento automático, de pagamento automático, visa que a justiça tenha o poder de ter um sistema onde ela mesma vai poder autenticar a identidade do juiz ou da autoridade judicial e mandar direto no sistema do INSS ordenar esse pagamento para o beneficiário que obteve essa decisão judicial favorável. Nós estamos conversando com Átila Abela, especialista em direito previdenciário. Doutor, quais são as principais demandas em relação ao INSS? Se durante a pandemia isso mudou e se as pessoas podem se valer o quê? De aplicativo, do sistema? As principais demandas ainda são os benefícios por incapacidade e também são muito atingidos nesse período de pandemia. Quando nós tínhamos as agências abertas, se encaminhava um benefício previdenciário por incapacidade, que os mais conhecidos são o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Agora mudou o nome, depois da reforma da Previdência, para a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Esse é o maior problema atual também. Explico por quê. Por mais que estejam suspensas as perícias presenciais e existam algumas possibilidades de deferimento desse auxílio-doença, que nós chamamos um auxílio-doença emergencial, que ele é pago no valor de um salário mínimo, né, desde que a pessoa tenha o atestado dentro de um padrão de requisitos, né? Mas mesmo assim, quem ganha mais que salário mínimo só vai ter o benefício no valor limitado do salário mínimo. Mas quem não consegue um atestado adequado, e é muito comum, nós temos muito problema nos nossos sistemas de saúde, no sistema de saúde federal, mas também nesses sistemas de saúde locais, né, municipais. Então, algumas pessoas não conseguem um atestado. Então, mesmo casos evidentes que numa perícia teria condições de obter o benefício facilmente, estão aguardando uma perícia presencial para poder alcançar o seu direito. Então, esse é o maior problema. É importante também a justiça, ela nos respalda de possibilidades de requerer liminares, requerer tutelas de urgência para poder atingir o direito das pessoas. Então, nós advogados, por mais que muitos escritórios estejam fechados, estamos trabalhando muito através dos canais digitais. E cada vez mais, logicamente, que essa pandemia, se ela vai deixar alguma coisa de positivo, vai ser esse legado do fortalecimento das relações eletrônicas, das relações digitais, dos segurados com o INSS, dos advogados com os próprios clientes, dos advogados com a justiça e com o INSS. E é isso que está crescendo muito, esse mercado das plataformas digitais, esse mercado dessa relação virtual e digital das relações também judiciais e administrativas perante o INSS.
Certo. Doutor, recentemente houve mudanças também, mudanças temporárias, né, nas regras de empréstimos consignados aos aposentados e também pensionistas. O senhor pode explanar um pouquinho esse tema para a gente, para o nosso telespectador entender que alterações são essas? Tivemos uma mudança bem recente, agora dia 27 de julho, tá? Instrução Normativa 107 do INSS. Alterou algumas coisas para facilitar. São 2 mudanças temporárias e uma mudança definitiva. Uma das temporárias é, antes, um segurado que conseguisse um benefício tinha que esperar 90 dias para poder fazer um consignado. Agora esse prazo caiu para 30 dias. Então, mesmo após receber um benefício previdenciário, é possível que ela já contrate o empréstimo consignado 30 dias depois dessa concessão. Também, agora nós temos uma possibilidade de uma carência de 90 dias. O que quer dizer isso? Dependendo do contrato, claro que vai depender dessa relação com a financeira ou com o banco. Bom, a instituição financeira que está se fazendo esse contrato particular pode prorrogar o primeiro pagamento para 90 dias após obter esse empréstimo. Então, são 2 mudanças temporárias, que pode contratar já 30 dias após a concessão do benefício e também o primeiro pagamento pode ser postergado para 90 dias após a contratação. E a mudança permanente, digamos assim, é que os cartões de crédito e débito, não, os de crédito no caso, os cartões de crédito que estejam vinculados aos benefícios subiram para 160% do valor daquele benefício. Então, vou dar um exemplo aqui. O segurado tem um benefício salário mínimo, ele vai ter um crédito aí aumentado para algo em torno de R$ 1.700, R$ 1.680 em razão desse aumento. Antes, o limite era de 140% do seu benefício. Agora subiu para 160%. Doutor Átila, eu queria saber o que dá para fazer judicialmente agora durante a pandemia e o que não dá. Por exemplo, o senhor citou aí a questão da incapacidade permanente. Eu estou precisando disso, eu vou procurar um advogado, enfim, e vou entrar com esse processo. Eu quero reconhecer um período para minha aposentadoria. O que está dando para fazer agora e o que não está dando para fazer pelas limitações da pandemia? Olha só, dá para fazer tudo praticamente, tá? O que não está acontecendo são as perícias presenciais. A maioria das sessões judiciárias do Brasil não estão realizando perícias judiciais porque os prédios da Justiça Federal estão fechados. Mas existe a possibilidade de fazer perícias em alguns consultórios de alguns peritos particulares em que as cidades não estejam com um isolamento social total. Mas é importante esse momento, porque até eu vou confessar que o nosso mercado está bastante aquecido. Até pela necessidade, tem muita gente procurando um advogado especializado para atingir seus direitos. É a hora realmente que as pessoas estão em casa, vão poder procurar documentos, vão poder conversar com os advogados, vão poder buscar opções. Então, os advogados estão aprimorando essas relações virtuais, digitais, para relacionamento com seus clientes. E também é o momento de trabalhar esses processos. Até eu vou confessar que sou cofundador de uma plataforma de direito previdenciário, que ela é, digamos assim, inclinada a prestar serviço para advogados previdenciaristas, para advogados especializados, e nós estamos crescendo muito nesse período, porque a demanda de trabalho e a necessidade dos advogados se aprimorarem e se equiparem de ferramentas para cálculo, para petições e para teses, está aumentando muito. Então, quase tudo é possível, até porque se ingressar com o processo, já é possível fazer audiências de maneira virtual, ou seja, o juiz fica na casa dele, e o advogado fica na sua casa, no seu escritório, e é possível esse relacionamento. Mesmo quando é necessário o depoimento pessoal desse cliente, desse segurado do INSS, no processo, o juiz colhe esse depoimento através dessa audiência virtual no escritório do advogado, ou até na casa do advogado, ou do segurado, ou da pessoa que está com o processo. Então, quase tudo é possível e o direito previdenciário não para, até porque ele é focado em, digamos assim, gerar garantias, dar uma proteção aos segurados necessitados. Então, aqui nós não podíamos nos furtar da nossa importância e o direito previdenciário segue e estamos aprimorando essas relações através dos sistemas digitais de relacionamento. É isso que eu queria seguir com o senhor. Doutor, o que está sendo feito em ambiente virtual na Justiça Federal que trata do INSS, esclarecer a população? Eu posso conversar com o advogado e ele tem que ir lá e protocolar a petição ou tudo isso está sendo virtualmente, audiência? Como é que está sendo? Quando se tratar de Justiça Federal, né, que nós temos em todos os estados, os meios são eletrônicos. Já há algum tempo nós usamos processos eletrônicos perante a Justiça Federal.
Então, os processos são todos virtuais e nós ingressamos com esse processo. Fica ao advogado a obrigação de garantir essa documentação idônea de maneira física no seu escritório, só tem que levar à justiça caso o juiz assim requisitar. Então, quando é processo previdenciário perante o INSS, quando vai se demandar contra o INSS, quase todos os processos já são virtuais, né? Também se está trabalhando na ideia de até fazer essas perícias de maneira à distância. Mas é claro que é mais complexo, depende do toque, depende do olhar do perito, então isso vai demorar um pouco mais para que seja aprimorado. Mas quase tudo está sendo feito de maneira remota, de maneira virtual, e o processo segue. O que é importante? Muitos advogados estão utilizando até essa necessidade dos clientes e também essa dificuldade da justiça para obter liminares, ou seja, a pessoa procura o seu advogado, o advogado fundamenta bem a petição, demonstrando o direito desse cliente, desse segurado do INSS, e consegue demonstrar para o juiz que é urgente essa prestação, que essa pessoa precisa desse benefício para garantir o sustento. Nós trabalhamos com a ideia de que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar, ou seja, as pessoas usam para se alimentar, para o sustento básico. Então, existe muito, nesse momento, digamos assim, massificou os pedidos liminares e os juízes estão sensíveis, estão analisando com mais cuidado e deferindo, na medida do possível, liminares para que as pessoas já consigam alcançar esse benefício para melhorar ou para garantir o sustento básico desses segurados. E deixar claro que quando um juiz defere uma liminar é porque a pessoa conseguiu já escancarar o direito no processo e nas provas que ele juntou para o juiz analisar. Doutor, só para esclarecer então a população, que pode sempre se valer do número 135, né, para quando tem alguma dúvida, ligar para o INSS, o atendimento das várias questões. Existe na Justiça Federal, como existem os juizados especiais, até um limite, a pessoa pode entrar sem advogado, até a partir de um limite ela precisa de um advogado. Como é que funciona? O 135 a pessoa pode demandar diretamente no INSS, não há nenhum limite, não há nenhuma restrição, né? Claro que há sempre um prejuízo técnico, né? As pessoas não conhecem todos os seus direitos e podem acabar obtendo um benefício menor ou não tendo um benefício ou não tendo conhecimento, podem não alcançar uma prestação por falta de conhecimento ou por falta de um documento necessário, né? Na Justiça, nós temos juizados especiais federais que eles atendem, a pessoa poderia demandar sozinha em causa de até 20 salários mínimos, daí tem que calcular o valor da causa, né? Mas também eu tenho muito, até não vou dizer que é uma defesa da minha classe, mas eu tenho muito cuidado, eu tenho muito receio em orientar uma pessoa a demandar sozinha, porque se a pessoa fizer um pedido e esse pedido for julgado improcedente, e às vezes por falta de conhecimento, por falta de prova, pode gerar uma coisa julgada e a pessoa nunca mais pode recuperar aquele direito. Então, se está se falando num tempo de contribuição, numa averbação rural, numa averbação militar, numa averbação de outros regimes, numa pensão por morte, pode ser que essa pessoa, por falta de conhecimento, acaba perdendo um processo e nunca mais vai ter direito a demandar, nunca mais vai ter direito a obter aquela prestação que, se bem feito fosse, poderia alcançar. Então, também como defesa da minha classe, eu vou dizer que não é prudente uma pessoa arriscar um direito sozinha, sem o conhecimento da matéria e podendo gerar uma coisa julgada que vai ser irreversível e ela pode nunca mais obter aquela prestação. Mas claro que as plataformas virtuais, seja ela o telefone 135, que é o Previfone do INSS, como também o meu INSS, que é o sistema eletrônico digital do INSS, eles podem ser acessados pelas pessoas, mas eu confesso que para fins de demanda judicial eu não consigo orientar, estimular as pessoas a procurarem, porque isso pode ser muito perigoso e até trazer um prejuízo para a vida desse segurado. Nós conversamos com Átila Abela, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Um excelente final de semana para todos e que todos sejam fortes para superar essa fase e tudo vai passar, tudo vai melhorar e voltaremos à vida normal em breve. Doutor Átila Abela, especialista em direito previdenciário, trazendo aí as informações e explicando para a gente, não é, Kate, que o ambiente virtual aumentou muito durante essa pandemia. Então, o contato com os advogados, inclusive, ele estava nos falando que pode, inclusive, ser virtualmente, hoje facilitou muito, né? Então, você fala com o advogado, eu preciso de tal documento, a pessoa tira uma foto ali, manda, ele já analisa, reúne tudo, depois manda isso virtualmente para o tribunal. Então, assim, facilitando a vida é o que ele nos
nos trouxe aqui, né? Que, como ele falou, se vai deixar um legado, é essa questão eletrônica que a gente está se acostumando, inclusive na Justiça, inclusive no INSS. Sem dúvida. E a grande chance, então, é de, no pós-pandemia, esse modelo de trabalho permanecer, né? Já que ele deu tão certo e tem dado tanto certo, inclusive facilitando e otimizando tempo, recursos, que é o principal. Num momento como esse, precisa ajudar os nossos velhinhos, né? Porque às vezes eles chegam lá no celular, como é que eu tiro essa foto? Aí tira ao contrário, né? Mas você sabe que até isso, pessoal, as empresas estão se preocupando de dar uma orientação para que as pessoas possam, os idosos no caso, né? Usar o meu INSS, né? De uma forma, às vezes precisa de uma pessoa mais jovem para participar e colaborar, mas as empresas estão procurando facilitar cada vez mais, porque é o caminho, né? A gente está usando os meios digitais cada vez mais. Sem dúvida. Inclusive, meu avô, ele tem o celularzinho dele com os aplicativos e ele faz muita coisa pelo celular. Ele foi aprendendo, a gente foi ensinando e ele foi aprendendo. A criança aprende muito rápido, né? Eu acho que todo mundo tem condição de aprender. Basta ali alguém ter um pouquinho de paciência, orientar, porque aí facilita a vida de todo mundo, né, Jeremias? Exatamente. O que não pode é você falar assim, isso não é para mim, é muito complicado, já estou com 60 anos, né? 70. Parece. Não é não. Parece, mas a gente descomplica. É exatamente isso. O Jornal da Rede Alesp continua com as principais notícias do dia e agora a gente vai falar sobre continuar com os trabalhos aqui no Parlamento Paulista. O deputado professor Kenny do Progressistas foi informado pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que serão enviados mais 10 respiradores aos hospitais da Baixada Santista para o combate ao novo coronavírus na região. Com esses, já são 155 respiradores obtidos por intermédio do parlamentar junto ao governo do estado. E os outros respiradores foram distribuídos nos hospitais públicos das cidades de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Itanhaém e Peruíbe. O parlamentar já conseguiu mais de 6 milhões de reais em emendas parlamentares este ano para a região. O deputado professor Kenny já protocolou 2 projetos de lei, o que pretende criar cursos técnicos de reparo e manutenção de equipamentos biomédicos e o de gerência em saúde, os 2 ministrados nas ETECs, que são as escolas técnicas do estado de São Paulo. Isso mesmo, e vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. 98.650 mortes confirmadas até às 8 horas desta sexta-feira, aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.226 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 2.917.562 casos já foram confirmados. Jornal da Rede Alesp. O 8º mês do ano é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a amamentação é a maneira ideal de fornecer os nutrientes e as vitaminas que o bebê necessita, sendo exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida da criança e complementar a alimentação até os 2 anos. A amamentação previne, por exemplo, diarreia e pneumonia, 2 das maiores causas de mortes em crianças recém-nascidas no mundo. O mês do aleitamento materno no Brasil foi instituído pela Lei 13.435 de 2017, determinando que, no decorrer de agosto, devem ser intensificadas as ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, como realização de palestras e eventos, divulgação nas diversas mídias, reuniões com a comunidade, ações de divulgação em espaços públicos, iluminação ou decoração de espaços com a cor dourada. E a Semana Mundial de Aleitamento Materno teve início em 1990, em um encontro da Organização Mundial de Saúde com a Unicef, momento em que foi gerado um documento conhecido como Declaração de Inocente. Para cumprir os compromissos assumidos pelos países após a assinatura deste documento, em 1991 foi fundada a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação.
Em 1992, a UABA criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno e todos os anos define um tema a ser explorado e lança materiais que são traduzidos em 14 idiomas com a participação de cerca de 120 países. São dias de intensas atividades que buscam promover o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida. E aí se estende até os 2 anos ou mais de idade. A Semana Mundial de Amamentação deste ano vai até este sábado, está focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança, sendo considerado um veículo de promoção do aleitamento. Bom, e para 2020, o tema definido foi Apoie o aleitamento materno para um planeta mais saudável. E tem como principais objetivos informar pessoas sobre as ligações entre a amamentação e o ambiente e as mudanças climáticas. Fixar a amamentação como uma decisão climática inteligente, envolver-se com indivíduos e organizações para obter maior impacto e estimular ações para melhorar a saúde do planeta e das pessoas através da amamentação. Pois é, a amamentação é um dos melhores investimentos para salvar vidas infantis e melhorar a saúde, o desenvolvimento social e econômico das pessoas e também das nações. Criar um ambiente propício para padrões de alimentação infantil ideais é um imperativo da sociedade. Proteção, promoção e apoio à amamentação são estratégicas importantes, tanto institucional quanto individualmente, para criar um ambiente favorável e melhorar as práticas de amamentação. Ações coordenadas para otimizar a alimentação infantil em tempos normais e em emergências são essenciais para garantir que as necessidades nutricionais de todos os bebês sejam atendidas. Por meio do leite materno, o bebê recebe os anticorpos da mãe. Tão importante agora, não, Kate, a questão dos anticorpos durante a pandemia, né? O bebê recebe esses anticorpos que protegem contra doenças como diarreia e infecções, principalmente as respiratórias. O risco de asma, diabetes e obesidade é menor em crianças amamentadas, mesmo depois que elas param de mamar. A amamentação é ainda um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança. É importante para que ela tenha dentes fortes, desenvolva a fala e tenha uma boa respiração. E na Assembleia Legislativa de São Paulo tramita um projeto da deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB, que trata do tema, o projeto de lei 941 de 2017, que torna obrigatória a instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Estado. Para a deputada Leci Brandão, as salas de apoio à amamentação proporcionam um menor afastamento das funcionárias. Eis que os filhos amamentados adoecem menos. E no estado de São Paulo, nenhuma criança pode ser privada da amamentação em locais de uso coletivo, sejam eles públicos ou privados. Este direito é garantido pela Lei Estadual 16.047, aprovada pela Alesp em dezembro de 2015, que determina ainda multa no valor de R$ 660 em caso de descumprimento da norma. Jornal da Rede Alesp. Pois é, você sabe, Kate, que isso em outras décadas, digamos 80, 90, talvez, 80, vai, existia até uma campanha assim contra a amamentação. Não era uma campanha, mas era uma coisa meio velada, porque as mulheres achavam que não devia amamentar, então muitas mulheres acabavam não amamentando os seus bebês. Depois veio uma contra-revolução, uma contra-reforma, né? E aí, sim, todas as pessoas passaram a perceber que o leite materno é o alimento mais rico que existe. E agora, cada vez mais, as pesquisas mostrando da importância da mulher durante, principalmente o primeiro semestre, manter o contato com a criança, e o leite materno é muito importante. E no estado de São Paulo, como a gente frisou bem, é proibido, qualquer mulher tem direito no espaço público de amamentar a sua criança sem nenhuma interrupção, de nenhuma forma, inclusive esses estabelecimentos sujeitos a multas, isso porque a gente já soube de casos, né, que inclusive de abordagem, de segurança, né, nada disso pode. É claro que a sociedade vai evoluindo, mas a gente precisa sempre bater nessa tecla, porque é um direito da mulher poder amamentar o seu bebê em qualquer local. Com certeza, o direito da mulher é um direito da criança, né? Exatamente. E me chama bastante atenção você dizer que, então, na década de 80 e 90, isso é uma novidade para mim. Que as mulheres acreditavam que as crianças não precisavam do leite materno, é isso? Talvez até mais para trás, anos 70, 80, né? O que aconteceu? É que era uma época em que as pessoas...
se falava da estética, né? Que amamentar poderia prejudicar o corpo feminino, você disse? Exatamente, né? Isso infelizmente, foi um prejuízo muito grande para uma geração, porque as pessoas davam leite normal para a criança e não davam leite materno. Isso, claro, as pessoas que estavam menos esclarecidas, né? Graças a Deus houve uma mudança nessa mentalidade. Acho que era a falta de informação da época, né? Porque, fala a verdade, o leite materno aí é o alimento mais completo do mundo, sem dúvida alguma. E tenho certeza que os benefícios da criança que é amamentada por mais tempo, ela cresce depois um adulto mais forte, mais bem desenvolvido, inclusive. Isso pode afetar. Dentes mais fortes, diz aqui a nossa reportagem. Fortes, face mais entre outros benefícios aí. Então, para as mamães, amamentem suas crianças. O Jornal da Rede Alesp continua agora com os principais destaques do dia. Você vai conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A deputada Edna Macedo, do Republicanos, destinou, através de uma emenda parlamentar voluntária, R$500 mil para a Santa Casa de Ourinhos. Esses recursos serão utilizados para investir em novos equipamentos. A Santa Casa é um complexo hospitalar de grande porte e que recebe aproximadamente 1 milhão de pessoas da região e também do estado do Paraná. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp informando tudo o que há de mais importante no noticiário desta sexta-feira, 7 de agosto. Faz um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.